Olá! Nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa O que rola na Geronto. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, trazendo assuntos atuais sobre o tema do envelhecimento, da gerontologia, da velhice e de tudo mais que se refere ao tema. Hoje nós temos um motivo muito especial para comemorar. Sim! Sim! Nós já chegamos ao número 1000 inscritos no nosso canal. Muito obrigado para você que tem nos acompanhado, tem divulgado, passado para os seus amigos, para a família, para os colegas. E nós estamos muito felizes mesmo e isso aumenta muito a nossa responsabilidade nesse diálogo que nós fazemos com você. Muito obrigada e vamos ao assunto do dia, o que nos traz hoje aqui para conversar. Hoje nós vamos falar sobre cuidado, cuidar. O que é isso? Que isso impacta na vida nossa como pessoas, no campo do envelhecimento. Então, para a gente introduzir o tema, todos nós durante a nossa vida precisamos de cuidado. Quando nascemos, se não recebermos cuidado, a gente pode morrer, não é verdade? Criança, quando nasce, vai precisar da mãe para amamentar, vai precisar da mãe para trocar a sua roupa, vai precisar de suprir todas as suas necessidades. E à medida que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, este cuidado vai se modificando, não é isso? Ele vai se alterando. E durante a vida chega um determinado momento, melhor dizendo, que esse cuidado toma uma característica diferente. Nós vamos abordar que característica seja essa e de que forma isso faz. Mas o nosso assunto também nos remete que todos nós somos cuidadores, né? Eu cuido, Sérgio cuida, Ieda cuida, né? Carlos cuida. Você cuida. Você cuida. Que o cuidado faz parte desse nosso momento, dessa nossa existência como humanos. E muitas vezes nós pensamos que o cuidar diz respeito só ao outro, mas nós somos cuidadores na medida em que sempre prestamos atenção nas necessidades das outras pessoas. Por ser humano, nós também podemos imaginar, nossa, só o humano cuida? Não. Se você observar, por exemplo, os gatinhos, as gatinhas, principalmente as gatinhas, quando tem seus filhotes, ela cuida dos seus filhotes, não é? Os cachorrinhos são cuidados pelas cachorrinhas, não é verdade? Pelas suas mães. Então, isso faz parte da vida. Plantas precisam ser cuidadas. Então, que medida, que dimensão que é essa de cuidado que nós vamos falar do assunto de hoje? É isso, meus colegas, que a gente pretende abordar no tema de hoje? Exatamente. Isso aí. Eu acho que um pouquinho que a gente estava conversando antes de começar o programa é que muitas vezes nós associamos a palavra cuidado, o verbo cuidar, com a necessidade de alguém doente ou de alguém mais dependente. Então, talvez a primeira coisa que acho que a Marília bem colocou e que nós gostaríamos de enfatizar com vocês é que nós precisamos desmistificar esse conceito de cuidado. Cuidado é uma essência do ser vivo, que foi isso que ela exemplificou, por isso que citou os animais, as plantas, etc. Mas ela é uma essência do ser humano. Então, o humano precisa ser cuidado e precisa se cuidar. Esse cuidado pode vir dele mesmo ou do seu entorno, que acontece nas diferentes fases da vida. E eu não necessariamente tenho que linkar isso com uma questão de doença. Não é isso, Carlos? Uhum. Então, a ideia de que a gente tem de que cuidado, só precisa de cuidado se você estiver doente. Necessitar de cuidado é estar doente. Não, nós temos situações bem mais tranquilas, né, durante a vida, que a pessoa precisa de um cuidado, às vezes um cuidado temporário. Quando a gente fala de cuidado também, perder essa ideia de que o cuidado é para sempre. Às vezes mas às vezes, muitas vezes não é para sempre, não é? Então, você precisa, por exemplo, fazer um exame. E você está sozinho, você não tem quem leve, vai precisar de alguém que leve você, que cuide de você naquele momento. Isso não significa estar doente, estar dependente, né? Você vai fazer um determinado tipo de exame, não faça se você não for com um acompanhante. Então, precisar de alguém não é necessariamente um demérito, né? Alguma coisa ruim, não é. Então, todos nós precisamos de cuidados e
E a Marília estava falando, né, de que todos nós cuidamos, né, todos nós aqui somos cuidadores em algum momento, todos nós somos cuidados também. Não é? Então, situações do dia a dia, elas envolvem cuidado. Não é? O cuidado que você tem com um amigo que não está numa situação muito boa, está precisando de alguma ajuda, você liga, você dá um suporte, você conversa, isso é cuidar. E se um pai cuida do filho também, das necessidades também é cuidado? Sim, tudo é cuidado. Sim, Tudo é cuidado. Tudo é cuidado. A intensidade vai variando, né? Uhum. Alguns necessitam de muito algo muito intenso, outros de pequenas coisas. Às vezes a gente consolar alguém, dar um sorriso para alguém que está presente. Um telefonema é cuidar do outro. Né? Quando eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático. Né? Nós estávamos aqui, a Eiko, minha esposa, ela mandou para nós umas esfirras, ela esquentou e mandou. Maravilhosas, viu, gente? Ela cuidou de nós. Então, o cuidar tem várias dimensões. Até aquela que eu estou precisando total. E ela nem estava presente aqui. Não. Não é? Então, o cuidado é esse movimento que nós temos em busca do outro e aquilo tem um impacto nesta pessoa. No caso, ela pensou, preparou, chegou e isso resultou neste cuidado. É importante, então, isso, não associar o cuidado necessariamente a estar doente, né? Estar doente ou necessariamente dependente. Não Exato. Este vínculo, ele pode acontecer em muitas circunstâncias, mas ele não é um vínculo obrigatório. É isso que nós gostaríamos de enfatizar hoje. Nós teremos outros momentos para falar de cuidado em situações mais específicas, mas não é isso. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que o cuidado é uma essência de um ser vivo. Somos cuidados e cuidamos a vida inteira. Esta é uma relação de interdependência do humano com o humano. E é fundamental para que a nossa vida seja desenvolvida com qualidade. Não é isso? É isso. E isso assusta, né? Às vezes a gente um dia fala assim, eu não quero ser cuidado por ninguém, mas é inevitável, porque a gente é cuidado o tempo inteiro. Essa coisa de dizer assim, eu não quero ser dependente. O que é ser dependente? Né? A gente está falando de uma dependência maior, né? Que é você ficar doente, enfim, mas depender, a gente depende o tempo inteiro de todos. Um depende do outro para trabalhar, né? A gente, para sair na rua, você depende, sei lá, do motorista do ônibus, é uma interdependência. Então, depender não é necessariamente alguma coisa ruim, alguma coisa vergonhosa, né? A pessoa tem a sociedade a se desenvolver exatamente pela interdependência entre os cidadãos. Isto é, para uma sociedade poder sair, ela teve de mudar aquela forma do artesão, cada um fazia tudo, né? Não, eu para chegar aqui, eu vesti algo que não fui eu que fiz, alguém que fez para mim, tá certo? Cheguei, vim trazido por alguém e, portanto, que me ajudou. Então, interdepender... E que ele depende de você, ele vem até aqui para ele poder para ele viver. Então, a interdependência, um cuidar do outro, ela ajuda a sociedade a se desenvolver mais. O ser humano não vive sozinho, né? O ser humano não sobrevive sozinho. Agora, quando a gente fala dessa questão do cuidado, e aqui a gente está falando da interdependência, do cuidado do outro, do olhar de um para o outro, do um se importar com o outro, e das relações humanas de um modo geral. Mas tem uma coisa que é um pouquinho anterior a isso, que é o cuidado, ele não começa só com o outro, não, ele começa com você mesmo. Né? Um pouco retomando aquilo que a Marília começou a falar no início desse programa, nós humanos, conforme vamos nos desenvolvendo, amadurecendo desde a infância até a vida adulta, nós vamos adquirindo diferentes capacidades funcionais até que, por diferentes razões, se tudo transcorrer normalmente, nós chegaremos ao nível de independência e vamos adquirir a nossa autonomia para cuidar da nossa própria vida. Quando falamos de cuidado, a relação do cuidado com isso é a responsabilidade que o próprio indivíduo tem de cuidar de si mesmo num primeiro momento. É aquilo que a gente chama de autocuidado. Então,
se autocuidar, o que significa? Eu entender quais são as minhas necessidades e quais são os recursos que eu de fato tenho para dar conta de responder a estas necessidades. Então, a primeira coisa do cuidado é eu me autocuidar, eu me desenvolver como humano para ser capaz de me autocuidar. O que não quer dizer que não vou cuidar de outros, não vou cuidar do entorno, não serei cuidado, etc. Mas existe um pressuposto primeiro que é eu sou capaz de cuidar de mim mesmo. Em alguns momentos, esta questão vai se modificar, ela vai se modificar com o envelhecimento, Sérgio? Sim, pode ter momentos em que eu não sou mais capaz de me autocuidar e eu vou necessitar do cuidado do outro. Agora, no nosso dia a dia, eu vejo isso muito no meu trabalho até clínico, que os idosos ficam, eu não quero dar trabalho. Então, o idoso muitas vezes recusa, ele tem a necessidade, mas ele recusa alguém, um familiar que queira ajuda, dar-lhe ajuda, porque ele diz que não quer dar trabalho. Isso é muito importante da gente discutir com essa pessoa, porque na verdade, se ele está recusando uma ajuda de algo de que ele necessita, aquilo não vai ser cumprido, não vai ser preenchido e, portanto, ele vai ter problemas, por não estar conseguindo desempenhar, porque ele não consegue, não quer ser ajudado e, portanto, a médio prazo, ele vai precisar de muito mais cuidado e o cuidado vai aumentar. Ele vai aumentar a necessidade de cuidado, de ser cuidado. Então, nós temos de tirar isso dos idosos. Quer dizer, na verdade, se alguém cuida, ou se alguém é cuidado, desculpa, é porque ele necessita daquele cuidado. E a gente tem de ser humilde, muitas vezes, e aceitar. Eu tenho de aceitar a minha limitação, falar, eu preciso ser cuidado, se alguém cuidar de mim, e se esse cuidado for bom, eu vou melhorar, eu vou poder continuar me desenvolvendo como ser humano. Será que a gente podia fazer uma analogia disso com uma balança, por exemplo? Então, assim, se eu tiver uma balança, aquelas balanças antigas que eu tinha peso dos dois lados, e colocar de um lado todas as minhas capacidades que eu possuo enquanto pessoa para me cuidar, e todos os recursos que me cercam e que estão disponíveis para que eu execute este cuidado de mim mesmo, dentro de um lado. E as minhas necessidades do outro lado. Se houver um equilíbrio nesta balança, ou seja, eu tenho os recursos e a capacidade de suprir as minhas necessidades. Então essa balança vai estar no equilíbrio. Equilíbrio esse que ele é flutuante. Tem hora que eu preciso mais ou menos, tem hora que eu vou precisar de um pouco de ajuda, etc, etc. Agora, quando essa balança começa a não mais ficar tão equilibrada, a minha necessidade começa a ser maior do que os recursos que eu tenho e do que as minhas habilidades para me autocuidar, aí surge a necessidade de algum cuidado que possa vir para além de mim. Então, eu posso, num primeiro momento, suprir essa necessidade com, por exemplo, algumas adaptações. Um exemplo bem banal. Todos nós, todo ser humano, vai, num determinado momento da vida, precisar de óculos. Não é isso, Sérgio? Por exemplo. Por exemplo. Vamos falar por exemplo. Aqui. Então, assim, por exemplo, tem gente como eu que usou óculos a vida inteira, então não é que eu cheguei no momento que precisei, não, eu precisei mais, mas eu sempre usei, desde criancinha. Agora, muitas pessoas nunca precisaram, enxergavam perfeitamente. Quando ela chega lá por volta dos seus 40, 50 anos, o braço começa a ficar curto, não é isso? E eu já não consigo mais ler. E elas se recusam, muitas vezes, a aceitar que se eu colocar um óculos, este óculos vai me ajudar, ele vai compensar uma limitação que é esperada com o processo de envelhecimento e eu vou poder continuar tendo uma vida normal, mas eu me recuso a aceitar a limitação, entendendo muitas vezes equivocadamente, erroneamente, que essa limitação significa decrepitude, significa que eu comecei a rolar
rampa abaixo, né? Ieda, deixa eu lembrar uma coisa que eu tenho muita dificuldade, eu vejo muito frequente no meu relacionamento. É a bendita bengala, Sérgio. Às vezes a bengala vai dar segurança e mais independência para a pessoa ficar ir mais longe. Mas há uma dificuldade de reconhecer o óculos. Não tem jeito, eu tenho que ler. Mas às vezes a bengala é uma dificuldade. E aquilo veio para ajudar. Porque se a bengala, se eu já estou andando de uma forma errada, perigosa, vou cair, vou fraturar, vou ter uma consequência, um trauma de crânio, tá certo? Vai ser muito pior se eu não usar aquilo que veio para me auxiliar a ter mais equilíbrio. Pode ser que em um determinado momento eu não vá precisar de uma bengala, né? Eu vou precisar do braço de alguém. Aí eu estou precisando de alguma outra pessoa para suprir uma necessidade que é a minha ou mobilidade reduzida ou dificuldade no equilíbrio. Então, recusar a bengala ou recusar o braço pode dar problemas enormes para mim, consequências seríssimas para mim. Sérgio, isso que você está dizendo, se a pessoa aceita que ela tem essa limitação e que ela precisa desse suporte, seja o óculos, seja a bengala, enfim, né, ou uma pessoa que ajude, isso vai fazer com que ela tenha mais possibilidade, por exemplo, pensando no que a gente discutiu aqui na semana passada, de morar sozinha. Por exemplo. Não é? Então isso está associado diretamente à autonomia também. Sim. Não é? Sim, porque se eu sou capaz de reconhecer, isso que a gente está querendo enfatizar, se eu sou capaz gradativamente de reconhecer algumas limitações e superá-las com alguns dispositivos assistenciais ou com a ajuda transitória ou permanente, se for o caso, de alguma outra pessoa para determinadas situações, isto vai permitir que eu conduza, eu mesmo, seja capaz de conduzir, de direcionar a minha vida da forma como eu quero. Então é isso que o Carlos está colocando, eu vou preservar por mais tempo a minha autonomia, mesmo que eu tenha a necessidade de algumas adaptações. Ou de alguma ajuda. Ou de alguma ajuda. Em nenhum momento isso quer dizer que é um dano, ou que é uma decrepitude, ou que a minha vida acabou, ou que eu estou... até melhora a minha vida. Pelo contrário. Até pode melhorar a minha vida. Eu acho que a gente precisa investir numa educação para nós que já envelhecemos, nos que estão envelhecendo, de que se eu precisar de cuidado, e nós temos muitas chances, cuidados específicos aqui que eu estou falando, não cuidado da essência do humano, de envelhecer com esta possibilidade, que facilitará muito mais a aceitação de outros tipos de cuidado, que aliás nós vamos falar nos programas, nos episódios futuros. Então é muito importante isso, o reconhecimento, e nós precisamos, como o envelhecimento é muito novo ainda na população, acho que nós temos grandes desafios a fazer, a enfrentar, e eu acho que quando conversamos sobre isso, a gente favorece essa compreensão de cuidados, cuidadores, nós cuidamos, os outros cuidam de nós, e assim vai indo. Isso que a Marília está falando é uma questão essencial. A questão que o cuidado envolve relações. Isso é fundamental. Então, assim, eu não serei um excelente cuidador porque eu demando, assim, eu vejo, eu acho que vejo, que eu enxergo as necessidades do outro e vou fazer por ele aquilo que eu acredito que esteja correto. Não, cuidar significa ouvir o outro e ele vai dialogar ou expressar, quando não puder dialogar, o que é que ele precisa, o que é que ele quer e como é que ele quer. Tá? Este diálogo é fundamental. Aliás, Ieda, isso que você está falando é muito importante, porque o ato de cuidar é mesmo uma relação, pelo menos entre duas pessoas. E isto que você falou, eu acho que nós temos de explicitar mais. Quer dizer, nessa relação, quem cuida, ela tem de fazer o projeto daquele que está sendo cuidado. É ele que é importante. Não é o que eu acho que vai ser importante para aquela pessoa, o que eu acho que deve ser a vida daquela pessoa que vale. O que vale é quem está sendo cuidado, o que ele deseja, o que ele quer, a autonomia que essa pessoa quer. Então, ao fazer isto,
eu estou elegendo como projeto de qualidade de vida a do outro e não a minha própria. E Sérgio, isso que você está falando leva a gente a pensar também na importância porque a gente está jogando aqui muito com essa ideia da pessoa que é cuidada e aquela que cuida. Né? A pessoa que cuida, ela também precisa de cuidado, ela também tem que ter um autocuidado, senão ela não consegue cuidar. Isso, senão ela adoece. Ela vai adoecer. E a qualidade do cuidado deteriora. Senão fica parecendo que é só aquele que está ali recebendo cuidado que é cuidado. Não, o que cuida também precisa ser cuidado. Porque ele também é humano. Então voltamos ao ponto inicial, que todos somos humanos e todos os humanos precisam ser cuidados. Acho que talvez o que nós gostaríamos de talvez finalizar é que o cuidado não é uma questão a ser imposta. O cuidado é uma relação a ser construída, tá? E é uma troca a ser feita. É isso que qualifica o cuidado e que vai permitir que este conjunto de quem cuida, de quem é cuidado, mantenham a sua qualidade de vida, a sua qualidade de sobrevida. E aquela vida vira digna. E aquela vida será uma vida respeitosa e digna. Que é por isso que nós trabalhamos e por isso que estamos aqui conversando com vocês e discutindo isso com vocês. É verdade. Vocês concordam com a gente ou acham que a gente delirou hoje? Se gostar, dê um like. Vai lá, faz o like. Faça comentários, que para nós é fundamental a sua impressão, seus comentários, não é o que você achou, suas sugestões. Nós estamos dialogando com vocês, o que nos dá muita alegria. Nós teremos os momentos de falar de cuidados mais específicos, mas o que dá base a estas discussões começa aqui, começam com esses pressupostos que nós quisermos trazer hoje aqui para vocês. Isso mesmo. Obrigada. Bye, bye. Até a próxima. Obrigado.